Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de corrente elétrica, mas primeiro vamos fazer uma introdução, relembrando a estrutura do átomo. Então, o átomo no núcleo, ele tem prótons, que tem carga positiva, e nêutrons, que tem carga neutra. E girando em torno do núcleo, nós temos o elétron, que tem carga negativa. Lembrando que o elétron, ele tem mobilidade, então ele vai de um lugar para o outro. Os átomos, eles conseguem trocar elétrons entre si. Então, aqui, se esse átomo ganhar um elétron, ele vai ficar com carga menos 1. Se ele ganhar 2, ele vai ficar com carga menos 2. Tá, mas qual que é a carga de um elétron? A carga de um elétron é o que a gente chama de carga elementar, que é, no caso do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade a qual a gente mede carga. No caso do próton, seria a mesma coisa. No entanto, a gente teria um mais ali na frente. Então, seria mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso porque o próton tem carga positiva. Então, se eu tenho 2 elétrons a mais, como é que eu vou calcular a carga? Então, Q de carga é igual a N vezes E. E é a carga elementar. O N, ele vai ser a diferença entre prótons e elétrons. Nesse caso, a diferença entre prótons e elétrons ia dar 2. Por isso, Q é igual a 2 vezes a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. E teria que dar negativo, porque o que eu tenho sobrando, o que eu tenho a mais, são elétrons, e elétrons têm carga negativa. Se eu tivesse prótons sobrando, a carga que teria que dar no final seria uma carga positiva. Tá, mas o que é corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é um fluxo ordenado de cargas, que podem ser íons, mas no caso a gente vai estudar um fluxo ordenado de elétrons, como eu falei para vocês, são aqueles que têm mobilidade. Então, como é que isso acontece? A gente tem lá os elétrons numa situação normal, lembrando que os opostos se atraem e os iguais eles se repelem. Então, se eu tenho vários elétrons de carga negativa todos juntos, eles vão se atrair ou se repelir? Bom, eles vão se repelir, né? Porque eles têm a mesma carga e os iguais, eles se repelem. Então, eles vão ficar andando desordenadamente, mas quando eu ponho uma diferença de potencial, eles começam a criar um fluxo ordenado para uma direção só. Essa diferença de potencial, ela pode ser gerada de várias formas, por exemplo, com geradores, mas daí a gente vai ver depois. Mas só para vocês terem uma ideia, uma pilha é considerada um gerador. Outra coisa é que a diferença de potencial ou tensão, ela é medida em volts. Então, são as famosas tomadas 110 volts, 220 volts. Essa é a tensão delas. Outra coisa que eu gostaria de comentar também é que o sentido real da corrente é do negativo para o positivo, mas o sentido convencional que a física adotou é do positivo para o negativo. E esse é o sentido que vocês vão utilizar nas provas do Enem. Então, do positivo para o negativo. Então, aqui nós temos uma tomada em que só há tensão, e quando eu ligo a lâmpada na tomada, a gente cria o quê? Uma corrente elétrica baseada nessa tensão que havia na tomada. Então, como é medida a corrente elétrica? A corrente elétrica é medida em amperes, que é a unidade do sistema internacional, e a gente representa ela como um I. Então, quando vocês forem ver nas fórmulas um I, significa corrente elétrica. Então, o que é e como calcular? A corrente elétrica ela é a quantidade de carga que passa no fio pelo tempo. Então, a fórmula vai ser variação de carga, então ΔQ, sobre dividido por ΔT, variação de tempo. E uma coisa interessante, porque o Enem adora gráficos, que o gráfico de corrente por tempo, se você calcular a área dele, a área é numericamente igual à carga. Então, aqui eu só queria mostrar para vocês como é o circuito elétrico simples. Então, a gente tem aqui a corrente elétrica I indo do positivo para o negativo. A gente tem o U, que é a diferença de potencial, é a tensão, que normalmente o exercício vai dar para vocês, ele é constante. E a gente tem ali, como vocês conseguem ver, o R. O R é de resistor. O que são resistores, né? Eles, como o próprio nome já diz, eles resistem à corrente elétrica. Então, quanto menor a resistência do resistor, maior vai ser a corrente elétrica e maior vai ser a potência. Por isso, quando você tem um chuveiro, quanto menor a resistência que ele tem, maior vai ser a corrente elétrica e maior vai ser a potência, certo? Então, mais quente vai ficar a água. Bom, por hoje é só, pessoal. Bons estudos para vocês.